Revista CBN Brasil. Para falar sobre política e democracia no mundo digital, inclusive política e democracia no mundo digital, é o subtítulo do livro Cyberpopulismo, que está sendo lançado agora pelo filósofo e comunicador Andrés Bruzoni. Ele que é argentino, já viu isso acontecer no país dele, e se bobear acontecendo muito agora também. No Brasil não está sendo diferente, e entender essa combinação que acontece, né, da questão do populismo, da falta de diálogo, de um medo ou de uma aversão política que vai crescendo em determinada sociedade, tudo isso é um caldeirão fértil para a gente ter uma inabilidade da conversa, uma impossibilidade desse diálogo que a gente vem falando tanto, e aí os limites são muito claros. Então ele está aqui com a gente agora para falar a respeito desse assunto, o filósofo e escritor Andrés Bruzoni. Andrés, boa tarde. Boa tarde, Petra, tudo bem? Tudo bom. Eu já quis trazer para você aqui nesse início de conversa um pouco do termômetro dos nossos ouvintes sobre essa questão dificílima do diálogo, porque você, que é uma pessoa que vem estudando e vendo na prática o que está acontecendo, eu já quero te lançar uma bomba como pergunta de início, que é: a gente vai ter uma saída para esse momento de diálogo, esse momento tão comprometido do diálogo, principalmente na política? Acho que vai, né? Acho que a gente vai ter uma saída, mas deixa eu chegar lá, porque a pergunta é uma bomba mesmo. Você sabe que algumas semanas atrás eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e perguntei para as pessoas com quem que não sentariam para tomar um café ou para dialogar, né? E a resposta foi, eu diria, maciça. Todo mundo que respondeu nas minhas redes sociais falou que não sentaria com, basicamente, um bolsonarista, um intolerante, que era o jeito de chamar os bolsonaristas. Então, nas minhas redes sociais, as pessoas não sentariam para conversar com alguém que apoia hoje o Bolsonaro. E eu entendo isso aí, porque estão falando de marcar um limite com aquele que é o intolerante, que me vê como inimigo, né? Mas aí eu vejo um contrassenso, né, Petria? Porque nós vemos que o apoio ao presidente atual vem caindo. Quer dizer, tem gente que está mudando de ideia. Então, tem gente que é permeável a argumentos, a maneiras de pensar diferentes. Então, será que não vale mesmo a pena escutar para entender por que essas pessoas estão apoiando um presidente que tem mostrado, enfim, que não acertou em nada, e que aquilo que... Sabe aqueles votantes que falavam: isso é tudo falação, ele fala essas coisas, mas ele não vai fazer nada disso. Hoje o apoia e isso surpreende, né? Mas se não conseguir entender por que essas pessoas ainda o apoiam, se eu partir da base de que são ou loucos, ou imbecis, ou gente má, eu não devo falar com eles, mas talvez exista esse lugar para escutar, para tentar entender, né? Então, o que eu acho? Acho que o diálogo é muito difícil quando o outro quer me eliminar, quando o outro quer me matar. E, real ou simbolicamente, o antidemocrático, aquele que brada contra homossexuais, contra mulheres, contra negros ou pretos, é alguém que me vê como um inimigo, alguém sujeito a ser eliminado, pelo menos da cena do debate. Mas não existe na democracia um caminho diferente para você resolver as impasses que não seja o diálogo, que não seja a confrontação, que não seja o debate. Mesmo que o diálogo às vezes seja duro, tenha aspectos que podem parecer violentos, né? Ele é necessário. Então, eu acho que sim, que a gente consegue, porque a democracia é inteligente e consegue se defender. A gente vê, por exemplo, como a justiça vem barrando as tentativas de calar os críticos, né? A gente vê como o Senado está tomando cartas aí na questão terrível do manejo da pandemia. Então, há mecanismos de preservação, que a gente não pode cair cego na provocação e aceitar a proposta de não dialogar com quem é diferente. E que isso foi crescendo cada vez mais.
Até porque existem algumas situações em que realmente não tem como você se posicionar, né? Nos parece, assim, algumas situações vividas que você fala, bom, isso não tem como eu abrir mão, sei lá, da minha opinião, para tentar um espaço de diálogo. Mas o que eu falava no início do programa, que é a minha percepção, que eu acho que continua nessa tua ideia, é que o que está acontecendo hoje não é só a questão da inabilidade do diálogo, mas é porque para eu comprovar a minha crença, eu preciso destruir o outro. Eu preciso deixar claro que o outro é um imbecil, é um incapaz, é um ladrão. Então você já rotula de uma maneira em que no discurso já fica impossível a continuidade de qualquer conexão, né? E nesse período que a gente vive político, de novo essa questão da saída, me parece muito difícil, hoje isso está posto, diante desse cenário. E acho que isso também conecta com o que você fala sobre o populismo, que é uma ideia, é um estilo, né, de governo, de uma personalidade política, que geralmente aparece no momento em que a sociedade não está se entendendo muito bem, não, Andrés? Bom, é isso mesmo, Petra, exatamente. E você mencionou que eu sou argentino e brasileiro, e eu brinco que eu sou brasileiro nascido na Argentina, que parece um contrassenso, mas é verdade. A experiência da Argentina é bem interessante porque mostra como uma polarização que tem mais de meio século, né, que é o peronismo, antiperonismo, tem duas polarizações cruzadas na Argentina, esquerda-direita, peronismo, antiperonismo. E lá ganhou uma força tamanha que você de fato não consegue dialogar. As pessoas se perguntam por que a Argentina não consegue sair da crise permanente. Na minha opinião, em grande parte por isso, por essa polarização. Então, o que acontece? Eu comecei a pensar nesse livro um dia que estava tentando mais uma vez conversar com um amigo de infância, uma pessoa boníssima, super sensível, ativa politicamente, e eu não conseguia conversar com ele, porque quando eu dava uma opinião diferente da dele, ele achava que eu era, no caso, que eu era peronista. E aí ele perdia a razão, ele ficava todo corado e bravo, mal conseguia falar e não conseguimos continuar conversando. Isso que acontece. Então, que você, nessas situações, por isso que são perigosas o populismo e as redes sociais aplicadas à política, que você passa a classificar as pessoas automaticamente como teu inimigo, antes mesmo de escutá-las. Então, é como você disse, eu não posso abrir mão de certas convicções para escutar o outro. Mas a gente precisa entender uma coisa, isso nesse momento é bem difícil, que eu vou falar, é muito difícil nuançar quando as coisas estão tão quentes. Ou democracia ou antidemocracia, né? Mas tem um filósofo que eu sigo, que eu gosto muito, o Paul Ricoeur, que fala: ninguém tem toda a razão, assim como ninguém tem nenhuma razão. Então, há alguma coisa para ser escutada no outro, sempre. Mesmo no sujeito mais horroroso, há algo que precisa ser escutado. Mas isso exige um esforço muito grande. Nesse momento, eu te digo, Petra, eu não acho que as pessoas estão erradas se não querem falar com algumas pessoas. Tem gente que eu não falo, mas a gente vai precisar recuperar isso. E o risco também que temos é que hoje você tem duas polarizações no Brasil. Tem a histórica, tem já um tempo, não é tão antiga quanto a Argentina, mas que é o petismo, antipetismo. Essa existe ainda, tá? Hoje aparece um pouco escondida atrás da outra, que está mais visível, que ontem ficou muito clara, que é Bolsonaro, anti-Bolsonaro. E é bom que hoje exista essa polarização, porque é uma polarização da democracia contra a antidemocracia, da democracia contra o fascismo. É bom, mas tem a outra também. E o risco é que, se a gente não conseguir resolver essa outra, apetismo, antipetismo, e a gente de verdade ver naquele que pensa diferente dentro do terreno democrático, se a gente continua a ver um inimigo, aí estamos perdidos. Aí não tem como, Pedro, aí não tem saída. Não tem saída mesmo. Andrés, explica pra gente, até falando um pouco do livro também,
que você está lançando agora. Muito, muito legal essa ideia, muito oportuna, que é o livro Cyberpopulismo, Política e Democracia no Mundo Digital. Conta pra gente, a gente que fala tanto aqui no Revista CBN também sobre linguagem, sobre os meios, sobre as redes e sobre a política sendo feita no digital, né, e potencializada no digital. O que é essa ideia, Andrés, do cyberpopulismo? Obrigado, uma pergunta central, porque a gente vive hoje numa situação política onde as redes sociais tomaram um centro de cena, ocupam um centro de cena. Você se lembra na eleição na última eleição do presidente, que dava-se por fato que um candidato que não tinha 2 minutos na TV não tinha nenhuma chance de ganhar o segundo turno. E ele conseguiu pelas redes sociais. Ou seja, as redes sociais passaram a ser determinantes. E mudaram o jeito de fazer uma campanha. Antigamente, até não tanto tempo atrás, os meios de comunicação, assim como os partidos, funcionavam como filtros. Tinha coisas que a CBN nunca teria veiculado e nunca irá veicular. Estou falando de mentira deslavada, estou falando da chamada pós-verdade, estou falando de injúrias, estou falando de construções que somente se sustenta no universo digital pelo fenômeno que as pessoas conhecem bem, que é o da bolha, né? Você está com pessoas que pensam como você e que ratificam o que você pensa. Então, o que acontece? Quando você tem, como por séculos existiu, um modelo de conquista do poder e de governo, que é o populismo, onde tem um líder salvador de um povo contra um inimigo, esse é um esquema muito simples, usado em Roma, de maneira muito eficaz pelo nazismo, pelo fascismo, mas também por governos de esquerda que encontram, ou como Donald Trump, né, que encontram um inimigo que precisa ser atacado a qualquer preço. Isso gera uma aglutinação dos seguidores do líder salvador, né? Isso nas redes sociais funciona muito bem, porque as redes sociais repercutem muito mais as paixões negativas. As redes sociais são um lugar para colocar o medo e, sobretudo, o ódio. Quando eu faço um post que estimula o ódio, vou ter muita mais repercussão do que num post amável, gentil, pensado. Andrés, sociais... e vamos fazer aqui um comentário que às vezes eu estou nas redes, até uma delas eu já comentei aqui com os ouvintes, até parei de usar um pouco, porque é muito também, as pessoas começam a operar numa lógica, que muitas vezes é falada pelo outro lado, da lacração, né? E é verdade, não tem lado isso, a pessoa entende intuitivamente a lógica das redes, e aí isso dói, porque muitas vezes você que discorda de tal governo faz igualzinho o mecanismo que o tal governo faz para lacrar. Então, isso é dolorido, quando a gente fala da história dos espelhos, não, Andrés? E aí eu percebo, às vezes, esse desabafo, qualquer coisa, qualquer indignação social vira, e eu acho que diminui tanto a profundidade, inclusive, de causas, que são importantíssimas. E aí, nessas pouquinhas palavras, que eu costumo falar palavras ao vento, só colaboram para instigar, para ganhar o tal do like que eles falam, né, da curtida ou da coisa, mas de fato empobrece a profundidade de qualquer discurso, seja de qual lado venha, não? É isso. E o risco é, hoje é confortável estarmos do lado de cá, de quem é contra o governo, e a gente trabalha no consenso. E é um consenso que não pode ser nuançado. Então, dissentir. Você vê a dificuldade das pessoas, você viu nas redes sociais, das pessoas que escolheram não ir nas manifestações ontem, né? Mesmo sendo claramente contra esse governo. Tem uma dificuldade em nuançar uma decisão que tem a ver, talvez, com a preservação da própria vida, com uma priorização da saúde nesse momento. Enfim, são questões difíceis de se encarar e, nesse momento, não ser claramente a favor de uma manifestação pode ser um problema para certos setores. Isso passa a ser um problema. Você sabe que, e aproveitando, se você me permitir, vou fazer uma pequena publicidade desse aqui. Eu estou... Claro. Por quê? Porque eu quero chegar mais gente com uma proposta que é dialogar a muitas vozes. Eu iniciei
lançando o livro, uma conversa com Eugênio Bucci, um jornalista que você conhece, colunista, professor da USP, para falar sobre esse fenômeno. E aquilo foi o movimento inicial de uma série de conversas que eu pretendo continuar enquanto o assunto estiver vivo, né? E onde eu já, enfim, tem nomes confirmados aí que vão participar dessas conversas, como a Denise Fraga, como Jean Willis, como o Marcelo Laham, um filósofo português, o Gonçalo Marcelo, jornalistas, diretores de teatro. E eu estou com um risco, Petria, que é ficar muito ao lado da esquerda, ficar muito ao lado que é mais claramente crítico. E eu preciso fazer um esforço para ter nesse diálogo que eu quero, porque o que eu quero é um diálogo sobre o diálogo, é entender as possibilidades de conversar com aquele que é diferente, com aquele que pensa muito diferente de mim. E o risco é eu me refugiar naquilo que é mais confortável, que está mais próximo do meu pensamento, né? Ou seja, até aí esse cuidado tem que ser tomado e esse exercício, né, Andresa, a reflexão, ele é fundamental porque a cilada ela tá posta, né? E também tem o outro lado, né? O conhecimento, a percepção da realidade, ela é muito dolorida também, né? É um pouco disso que eu estava falando para você. A gente tem que fazer também sempre e constantemente essa autoanálise, não só do nosso diálogo, do discurso, mas da nossa própria inteligência e realização em sociedade, né? Afinal de contas, a gente está falando tudo isso aqui porque, na verdade, a gente tem o desejo profundo de que a sociedade seja boa para todo mundo. Seria muito melhor. A gente está discordando, mas uma discordância frutífera, né? Boa para a democracia e não essa sensação de medo, de tristeza, de morte que hoje está na nossa vida, né? É isso. A democracia é cheia de polarizações e deve ser. Quer dizer, entre o dono de uma fábrica e os empregados há uma tensão, há interesses em conflito e é bom que existam e é bom que a gente aceite que existem esses conflitos. E esses conflitos nunca devem ser solucionados de maneira definitiva e permanente. Então, o ruído de uma democracia vive uma democracia muito barulhenta, caótica. E os inimigos desse barulho são os inimigos da democracia. Então, cabe a cada um de nós, e assim, isso muito no foro familiar, íntimo, pessoal, olhar para si e tentar entender em que momento eu estou querendo esmagar a opinião do outro. Eu não deixo um lugar para outro, para o diferente, né? Perfeito. Andressa, que alegria conversar com você. Vou acompanhar essas conversas que você está promovendo. É o Andrés Bruzoni, que é escritor, filósofo. Está lançando agora o livro que eu convido vocês a conhecerem, Cyberpopulismo, Política e Democracia no Mundo Digital. Essa foi uma breve conversa diante de tantas coisas legais que o livro traz e que a gente poderia, mas eu espero você novamente outras vezes aqui no programa para essa reflexão que, para mim, além de apaixonante, ela é muito necessária. Andrés, obrigada, um abraço para você. Obrigado, Petra, espero seguir dialogando contigo muito. Agora 12h53.